Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, tô na área de novo, hoje dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval, amanhã é quarta-feira, dia 14, teoricamente, como todo mundo diz, todo brasileiro diz, é o ano que recomeça, né? O ano aí para todo mundo aí, o carnaval bateu a porta aí logo depois da virada do ano, mas a gente está aqui seguindo a rixa com total profissionalismo para trazer as informações para você. Andei uns dias aí descansando também por conta do carnaval, porque, como vocês sabem, eu não gosto de ficar requentando notícias, não tinha notícias, não tinha informações novas, e eu não vou ficar requentando notícias em busca de visualizações, em busca de views. A gente aqui traz informações originais, sem requentar notícias. E é por isso que a gente está aqui para te situar, colocar a par sobre as últimas informações do Gigante da Colina. E antes de mais nada, como vocês podem ver aí, no outro cenário, porque eu estou fora do Rio nesse momento, também estou descansando com a família por conta desse carnaval aí, mas a gente já está voltando quarta-feira aí para o nosso estúdio. Então, compartilhe o conteúdo do amigo, se inscreva no canal, a gente precisa de muitos inscritos e deixe o seu like, é muito importante esse seu like para que o trabalho do amigo aqui do canal Detetive Vascaínos se prolifere cada vez mais na plataforma. Bom, meus amigos, vamos começar falando do Juan Esforza, jogador que está aí, finalizou aí, junto com a seleção argentina aí, o pré-olímpico, né, na vitória contra o Brasil. Está sendo aguardado nos próximos dias aqui para finalizar os seus exames médicos, iniciar, né, os exames médicos e com isso ser anunciado, né? O Vasco não pode anunciar o jogador só com as assinaturas dos contratos entre os clubes e do próprio jogador. Precisa do exame médico para formalizar aí a situação. E o jogador está sendo aguardado aí no Brasil em breve. E é um jogador que o Ramon Dias está contando muito com ele, porque o Ramon considera que o meio-campo do Vasco está sem qualidade nesse setor e o Juan vai dar qualidade necessária para isso. Só que é um jogador muito jovem e o Ramon já deu esse aviso. Tem que ser lapidado, porque é um jogador, é uma promessa argentina, atuou muito bem nessa vitória contra o Brasil, aí no pré-olímpico, mas é um jogador que tem que ser lapidado. Então o Ramon está ciente disso e é um técnico inteligente, né? Então é um jogador que tem tudo para dar certo no Vasco pelas referências, pelas últimas referências sobre o atleta. Além dele, o Vasco também está procurando outro jogador para o setor. Buscava o Duqueiroz, por conta daquela relação de conflito, né, diplomático entre Rússia e Estados Unidos. Infelizmente o Vasco acabou perdendo o jogador, já estava tudo acertado entre os seus representantes, o próprio jogador, que via com bons olhos, porque o jogador queria voltar para o Brasil, né, já que lá não estava com oportunidades, e acabou aceitando a proposta do Grêmio. Então, o Duqueiroz é carta fora do baralho, e agora o Vasco está de volta ao mercado em busca de dois jogadores aí para o meio-campo e dois atacantes. Um principalmente de lado de campo e um outro para a reserva do Verratti, porque o Ryan, o garoto Ryan, ainda está verde, não pode jogar a responsabilidade nele porque é covardia e entende que o Vasco precisa de um jogador aí com mais cancha para a vaga do Verratti, principalmente quando o jogador não puder disputar os jogos aí. Está sendo aí sondado também o mercado sul-americano, mas tem essa questão também do limite de estrangeiros. O Vasco já extrapolou esse limite aí e tem uma possibilidade, de repente, do Capasso ser negociado. Então, tudo está sendo visto aí, as coisas aconteceram de repente e vamos aguardar. Houve essa desistência do Breno Lopes aí, o Breno Lopes, os números também não favoreceram o negócio e o próprio jogador também não estava meio que querendo vir para o Vasco. Né? Foi um conjunto de coisas aí. Números, a própria vontade do jogador e o Abel, né? O Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que trata o Breno Lopes aí como um talismã do Palmeiras. Né? Então, isso aí distanciou o jogador. E agora tem o Pedro Henrique. Esse é o jogador que o Vasco estava próximo, já estava tudo acertado entre as partes.
O jogador via com bons olhos também, porque está sem oportunidades por lá. O Internacional contratou, fez muitas contratações interessantes, por sinal, para o ataque, e com isso o Pedro Henrique acabou ficando de escanteio. Ele viu com bons olhos esse interesse do Vasco daí, abraçou a causa, mas ele é funcionário do Inter e o Vasco precisava acertar com o Internacional. Só que por hora os números não estão batendo. O Vasco apresentou uma proposta ao Inter, o Inter deu uma outra contraproposta e a princípio a 777 não avançou com base nesses números. Tá tudo, digamos assim, melou a situação. Olha, futebol é uma caixinha de surpresa. Não dá para dizer, para cravar que o Pedro Henrique não vem mais. É um jogador que ficou muito distante agora, né? Ficou numa estaca zero, um jogador que estava próximo, mas que tem que acertar com o clube. O Vasco vem tendo essas dificuldades, né? E vem negociando com os jogadores, com seu staff, vem acertando com eles, mas chega na hora da H contra os clubes e aí o negócio desenrola, desanda, digamos assim, né? Então, a princípio, o Pedro Henrique deu essa distanciada, os números não estão favoráveis ao que a 777 quer pagar e a gente vamos aguardar aí, ver se de repente o Internacional cede, se o Pedro Henrique faz uma força. O próprio Eduardo Cudê já admitiu aí que não estava contando com o jogador, que deixava o jogador negociando aí com o clube. Como eu já informei aqui em primeira mão, o Ramon já tinha contactado o Eduardo Cudê na tentativa de liberar o atleta. É um jogador que estava, por isso, em conversações com o Vasco, mas tem que acertar com o Internacional. Então, a coisa aí se distanciou bastante aí do que o Vasco, na figura da 777, quer pagar e do que o Internacional quer receber. Então, meus amigos, vamos aguardar aí os fatos novos aí. Por enquanto, o Pedro Henrique deu uma distanciada. Então, o Vasco vai ter que correr atrás. Se não acertar com esse jogador, vai ter que vasculhar o mercado em busca de outra peça para o setor ofensivo, que é um setor que o Vasco vem tratando com carinho, porque vem deixando a desejar, né? O Vasco hoje não tem aí um garçom para o Verratti. Vem entrando o David, né? Vem entrando aí o Adson, mas são jogadores que a princípio vieram para a composição de elenco. O Vasco está buscando aí um jogador mais cobra criada, né? Calejado aí para jogar ao lado do Verratti. E por falar no Verratti, ele tem tudo aí para ser confirmado no clássico contra o Fluminense. O Vasco tem uma partida importante quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã. E o Vasco, acima de tudo, precisa dessa vitória para permanecer no G4 e sonhar aí entrar nas semifinais do campo, disputar as semifinais do Campeonato Carioca. O Verratti vinha sentindo a costela, a fissura que ele tinha, deu uma descansada e voltou aos treinamentos e tem grande chance aí de entrar em campo contra o Fluminense. Sobre o seu jogador que vai jogar ao seu lado, o David é um atleta que vem ganhando pontos aí, porque fez o último gol, apesar dos inúmeros perdidos, mas ele vem sendo colocado constantemente pelo Ramon. Fica a dúvida se ele vai manter o David ou de repente vai colocar o Adson. Uma coisa que tem grande chance de acontecer é o esquema de 3 zagueiros, né? Porque o Ramon gosta de adotar esse esquema contra equipes assim superiores, né? Como em clássicos principalmente, né? Jogos em clássicos como Flamengo, Fluminense, Botafogo. A gente repara isso. Então tem uma grande chance do Ramon adotar aí uma linha de 3 aí. E o Galdames ganhar essa oportunidade no meio campo. O Ramon quer ver mais o jogador, né? Jogou contra o Audax, jogou muito bem, mas no primeiro tempo, cansou na segunda etapa. Mas o Ramon quer ver o Galdames jogando aí contra equipes melhores. Até para ter aí uma análise mais apropriada sobre o jogador. Então o jogador tem grande chance aí de entrar no time titular. Bom, galera, essas são as informações do Vasco. Amanhã, quarta-feira, a gente vai trazer para você aí informações mais detalhadas e principalmente sobre nomes concretos de reforço. Eu recebo vários nomes que o Vasco observa jogador ali, aqui, ali, mas eu não vou colocar isso para você enquanto não tiver aí uma confirmação concreta. Então, aqui a gente trabalha assim, não é com achismos, é com coisa concreta. Então, a gente espera que quarta-feira a gente traga mais fatos novos para você. Valeu demais pela audiência, continue aí prestigiando o carnaval, descansando com a sua família. Um grande abraço
E até a próxima.